Estamos ao vivo. Legal. Bom, boa noite ao pessoal do... Aí a assistência do ABC contra o Golpe. Fico muito honrado de ter sido convidado para mediar esse debate. Estava contando para o professor aqui no off como é que aconteceu, né? Eu fiz um post no Facebook e citei Lima Barreto, né? Porque por uma circunstância acadêmica, né, ligada à academia, e um dos organizadores aí do ABC contra o Golpe, o Carlão, amigo de muito tempo, militante do MST, e ele me convidou online, na hora, assim, em tempo real. Você vai mediar o Valdir Rampinelli? Eu falei, com toda a honra, porque eu acompanho o professor Valdir Rampinelli. E vou apresentar para todo mundo aqui, para todas as pessoas, quem é o professor Valdir Rampinelli, mas eu acho que vai ficar mais claro ainda quando ele falar, porque é uma verve muito própria, muito peculiar, né? Aborda de forma apaixonada os temas, né? E temas muito emergentes, muito presentes na nossa vida, né? Falar de Lima Barreto e falar da Revolução, eu vi algumas palestras do professor sobre revoluções, né? E agora, finalmente, a gente está tendo, nesse momento histórico, professor, a gente está tendo condição de falar da Revolução sem medo, né? Sem o social-liberalismo falar que nós somos neo-stalinistas, que somos apologistas né? Os filhotes de Hannah Arendt, né? Falando que, olha aí, os autoritários vindo falar das revoluções, a gente pode falar da Revolução, apesar do avanço da direita, né, e acho que dá esse espaço, inclusive, para a gente poder falar sobre isso. O professor Valdir Rampinelli, ele se formou em várias coisas aqui, né, em 71 em letras, 73 em direito, mestre em estudos latino-americanos pela Universidade Autônoma do México e fez o seu doutorado em ciências políticas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2002. Mas o mais interessante vai ser ouvir o que o professor Valdir Rampinelli tem a falar de Lima Barreto. E Lima Barreto é um escritor que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Outro dia eu conversava com uma amiga e o Brusundangas, que é uma obra, talvez até o professor fale sobre ela, né? É uma obra que parece uma bíblia, né? Você abre o Brusundangas e ele fala de alguma coisa que está acontecendo lá fora, né? Agora, né? De forma satírica, mas o Lima Barreto é tão atual, e a forma que ele aborda ali a velha república, né, naquele momento, o fim da monarquia, é uma forma muito contemporânea. Então vamos ouvir o professor Valdir Rampinelli, né, fazer a sua explanação, depois a gente volta aqui para tentar mediar e fazer uma conversa coletiva com vocês. Abraço, professor, muito prazer estar aqui mediando esse debate, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a quem nos acompanha, cumprimento ABC contra o Golpe, e é com prazer que a gente fala, e eu gostaria depois de escutar vocês também, sobre Lima Barreto. E dentro do trabalho de Lima Barreto, a crítica contumaz que ele faz ao academicismo. Em primeiro lugar, seria bom a gente explicar o que é o academicismo nas universidades brasileiras, latino-americanas e mundiais. É um mal que toma conta da universidade hoje no mundo. O academicismo ele vai se embasar na valorização da meritocracia, na força do colonialismo cultural, na divulgação dos modismos acadêmicos e no aprofundamento do capitalismo dependente. Desta forma, as nossas universidades não conseguem teorizar para superar o subdesenvolvimento, não se livram da ideologia eurocêntrica estadunidense, não formam estadistas para a nação e tampouco buscam uma cultura de avaliação da pesquisa que priorize o interesse nacional e defenda a soberania popular. A universidade, eu diria, nunca esteve tão longe do povo e, por isso, nunca foi tão fácil privatizá-la como na atual conjuntura. Por quê?
porque se ela for privatizada, pouca gente sairia à rua em sua defesa. O que é a meritocracia que existe tanto hoje na universidade? É o currículo Lattes, é quantificar o professor pelo que ele produz, pelos orientandos que ele tem, pelos artigos que ele publica, e muitas vezes não interessa a qualidade. Então, o professor passa a ser um produtivista. Como dizia Fernando Henrique, produzir ou morrer. Não interessa o que você produza. Isto é a meritocracia. Uma professora da nossa universidade, do meu departamento, por exemplo, organizou um livro e convidou 15 orientandas dela, a cada uma escrever o seu capítulo. Pois bem, além de esta professora escrever o seu capítulo, cada orientanda colocou o nome da professora em coparceria. O que ela faz? Ela entra no Lattes e põe lá 20 inserções, como se ela fosse produtora de 20 capítulos. O que isso significa? O que isso muda a realidade? Absolutamente nada. E esta professora passa a ser olhada pela CAPES ou pelo CNPq como uma grande produtora. Não produz absolutamente nada. Outra característica do academicismo é o colonialismo cultural ou mental, que consegue fazer com que a gente importe as teorias dos outros. O Lima Barreto vai ser duro nesse aspecto. Ele vai definir o sábio como aquele que cita os autores estrangeiros. E o importante, de países desconhecidos, e quanto mais ele citar esses autores estrangeiros, mais sábio é. Pelo contrário, está dizendo Lima Barreto, você é um ignorante. É aquilo que ele vai caracterizar como a doutomania. Por isso, o colonialismo cultural hoje toma conta da mente, da cabeça e dos trabalhos de muitos professores nas universidades brasileiras. E que, claro, vão passando isso para os alunos. Esse colonialismo cultural também tem um outro nome, imperialismo cultural. O imperialismo, se no passado foi mais econômico, hoje ele é mais cultural. Aqui no meu bairro, por exemplo, no dia 31 de outubro, as crianças se vestem de bruxa, comprando no supermercado uma máscara e comemoram o Halloween. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Eu estou em Florianópolis, perto da Lagoa da Conceição. Aqui, um manezinho chamado Franklin Cascais criou as bruxas da Lagoa da Conceição. É com ela que as crianças têm que brincar. Ou então, com o Saci Pererê, e não buscar nos Estados Unidos algo importado. Isso é importar a cultura. E quando a cultura toma conta da nossa cabeça, o bolso vai para eles. Por isso, as universidades hoje padecem desse colonialismo cultural e o modismo acadêmico, né? Tudo aquilo que é moda, muitas vezes toma conta da universidade. Quando Evo Morales ganhou as eleições na Bolívia em 2006, os estudantes mexicanos, principalmente de História e Antropologia, queriam estudar os indígenas bolivianos e muitos fizeram projetos para vir para a Bolívia. Escuta, o México tem 12% da sua população indígena. Os indígenas mexicanos estão sendo massacrados pelo genocídio, pelo memoricídio, pelo etnocídio. Por que os estudantes mexicanos não estudam a realidade dos povos originários do seu país? Mas não, vamos estudar na Bolívia, porque lá chegou Evo Morales ao poder.
Tanto é que no México nós tivemos, em 1994, o levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Vamos estudar a nossa realidade? Vamos estudar o Eu acho que o professor Wagner, o professor Valdir caiu. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se ele volta. Muito interessante, né, essa abordagem do professor Valdir nesse contexto, né, esse contexto onde o colonialismo e o imperialismo são palavras que voltam, né, para o nosso jargão, palavras que foram praticamente apagadas durante um tempo, como se não houvesse mais, né, esse tipo de dominação. Eu acho que a gente pode falar novamente com naturalidade, né, pela dor, né, porque isso nunca saiu daqui, né, e principalmente quando ele fala que o domínio cultural é um domínio prevalecente hoje, né? Não que o domínio econômico tá sempre presente, né? A estrutura mesmo da coisa, né? Mas o domínio cultural ele aparece, né, no cotidiano, né? E essas instituições são, na verdade, sequestradas, né, pelo pensamento colonialista, pelo pensamento imperialista. Né? Interessante. E a figura do Lima Barreto, que é um escritor do final do século retrasado, agora, né, século XIX, é muito forte, né, como uma crítica, né, como um posicionamento muito presente, né, muito forte em relação à época, né, o domínio, né, eurocêntrico. Né? Anos depois vinham os Estados Unidos com bastante força, mas na época, ali no século XIX, você tinha um domínio eurocêntrico, né, principalmente da França, dos países europeus, com essa grande influência sobre os países latino-americanos. Tá aí de volta o professor Valdir, estava enrolando aqui o professor, para você voltar com a sua fala. Fique à vontade. Vocês me escutam? Agora sim, caiu e voltou, professor. Conversei um pouco com o pessoal aqui. Pode retomar a sua fala. Mas eu ainda não estou vendo nada, só um momentinho. Acho que agora agora sim. Legal. Deve ser o celular, professor. Aí, beleza. Tá ótimo. Pode continuar. Okay. Tá ótimo. Pode continuar. Bom, eu falava então. Tá tendo eco, hein? Da minha fala dá eco. Pode prosseguir, professor. Deixa eu. Ok? Tá, ainda tem algum outro aparelho ligado aí, professor? Não tenho nada ligado aqui. Deixa eu... Será que tem alguém com alguma coisa aberta aqui? O professor Valdir está com um problema técnico, ele caiu, vai estar de volta aí. O Albert, você está por aí? Tô sim, cara. Será que houve com problema? Porque ele estava tendo um problema com eco lá. Sim, ele tinha. Ele estava com problema da internet. Aí, voltou. Voltou? Beleza. Só fica um pouco no ar aí, Albert, para ver se ele consegue. Professor, pode falar de novo para ver se está dando algum tipo de reverberação aí? Alô? Agora não, agora está sem eco. Beleza, joia. Beleza. Pode retomar, professor. Beleza. Bom, como eu falava, então o modismo
ele toma conta das universidades. E o modismo é passageiro. Então, tem alguns conceitos, como guerra híbrida, decolonial, estudar mexicanos indígenas bolivianos. Quer dizer, sair da sua realidade e ir para outra, quando na realidade você tem que entender o que ocorre no seu país. Então, esse modismo acadêmico é muito forte hoje nas universidades. E o Lima Barreto vai atacar isso violentamente. Por quê? Porque o Lima Barreto ele vai ter uma visão espetacular sobre o papel da universidade, e principalmente no seu livro Os Brusundangas, em que ele vai retratar a Primeira República, que está saindo, obviamente, do Império. E o Lima Barreto vai fazer isso com autoridade. Por quê? Porque ele é um nacionalista, batendo duro na ideologia eurocêntrica. Ele é um autodidata, desmascarando o academicismos das universidades produtoras de doutomania. Ele é um propagador da igualdade entre homens e mulheres, rejeitando o feminismo pequeno-burguês de Berta Lutz, que buscava direitos políticos para as mulheres sem confrontar o patriarcado e o capitalismo como sistema de exploração e opressão, sendo igualmente defensor do direito de aborto. Ele é um militante da causa negra, com uma espada afiada contra o preconceito, afirmando que é triste não ser branco no Brasil. Ele é um crítico contumaz do monopólio da imprensa, mais especificamente do jornal O Globo, que era o jornal imaginário dele, como também dos políticos de profissão. Ele é um combatente do latifúndio, propagando a necessidade da reforma agrária, indispensável ao desenvolvimento da economia nacional. Ele era um radical com grandes simpatias pela Revolução Francesa e Russa. Ele era um antimilitarista ferrenho, aderindo à candidatura civilista de Rui Barbosa contra o general Hermes da Fonseca, apesar de Lima trabalhar na Secretaria de Guerra e dizer-se em contradição com a minha consciência. Enfim, Lima é um socialista, propagador da luta de classe, que apoia as greves operárias, um anti-imperialista que afirma que nosso país não passava de um disfarçado protetorado dos Estados Unidos, um simpatizante do marxismo que elogia os acontecimentos da Revolução Russa, e é um anticlerical que vai mostrar a dominação ideológica dos conventos e que bate no clero, que está sempre a serviço da classe burguesa. Enfim, um anarquista que afronta a organização social. Tudo isso é Lima Barreto ao mesmo tempo. Por isso, ele tem muita autoridade para falar contra a universidade e contra o academicismo das universidades. Lima Barreto vai bater duro também em Machado de Assis, porque Machado de Assis vai tratar das coisas da burguesia, e Lima Barreto não. Lima Barreto vai tratar do seu povo, do seu dia a dia, da conjuntura na qual ele vive. Lima Barreto é partidário da literatura militante. O que é a literatura militante? É aquela de Eça de Queiroz, que vai pegar nos franceses e que vai tratar do dia a dia das pessoas, e não aquela literatura apenas do diletantismo. Por isso, quando a gente lê Lima, nos seus 17 volumes, ele vai nos convencer de que a luta de classes é fundamental, e por isso ele é simpático e defende as revoluções, seja da Inglaterra, seja da França,
seja a russa. Infelizmente, ele não fala da Revolução Mexicana. Verdade é que, nesta época, ele estava mais voltado para a Europa, com sua crítica ao eurocentrismo, e na América Latina, ele falava mais da Argentina e pouco do México. Agora, em Os Brusundangas, o que o Lima Barreto vai falar do acadêmico? Aquilo que eu dizia antes. Olha lá, ó. Ele vai definir o sábio como aquele que cita os autores estrangeiros. Quanto mais de um país desconhecido, mais sábio o é. Palavras dele. Não é como se podia crer aquele que assimilou o saber anterior e concorre para aumentá-lo com seus trabalhos individuais. Não é esse o conceito de sábio que se tem em um tal país. O que ele quer dizer com isso? Sábio é aquele que repete as coisas dos outros, quando na realidade nós deveríamos sim aproveitar as coisas do sábio, mas por aí o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Mas isso não se faz. Então, quanto mais se repete as coisas da Europa, mais sábio essa pessoa é. Isso é uma ignorância total. Ele vai contar que o Dr. Carpatasso, um dos atores dele, vai para a Europa fazer um curso para conhecer finanças dos países europeus. E o que ele traz depois de ficar lá algum tempo na sua bagagem? Chapéu, roupa, bengala, nenhum livro. E ele é um congressista, e bem enroupado. E o que vai acontecer com ele? Vai ser apresentado como o congressista mais importante do parlamento, o ignorante, o idiota, o imbecil, aquele que tem uma bonita bengala, um chapéu excelente e uma roupa muito vistosa. Foi para a Europa. Quando ele trata da Europa também, ele vai dizer que um doutorando foi pesquisar a contabilidade da Dinamarca e se tornou doutor no Brasil de então. Para que serve a contabilidade da Dinamarca? Para absolutamente nada. Os nossos doutores pegam qualquer tema, geralmente um tema desconhecido, e o que importa não é a pesquisa, é o título. E aí o Lima Barreto vai entrar naquilo que ele chama a doutomania. Todos querem ser doutor na Primeira República. Por quê? Porque você tem um emprego bom. E tem aquela respeitabilidade falsa, porque o povo pergunta: bom dia, doutor. Como vai o doutor? Como passou o doutor? É um doutor ignorante, analfabeto, não sabe absolutamente nada. Para que serve esse título de doutor? Para conseguir um emprego, um bom emprego e um ótimo casamento. Mas a contribuição para o país é nula, é zero. É um doutor ignorante. Por isso, Lima Barreto vai bater pesado nisso, né? Ele, se nós olharmos hoje os nossos mestrados e os nossos doutorados, às vezes é calamitoso. Tem aí mestrando e doutorando com bolsa, ficando 2 anos no mestrado e 4 anos no doutorado, estudando um tema que não tem nenhuma função social para a nossa sociedade, que não acrescenta nada à nossa sociedade. Temas abstratos, longe da realidade, pago com o dinheiro do povo, com a bolsa que sustenta esse estudante. E a culpa não é só do estudante, a culpa é também dos professores, que, obviamente, ao invés de fazer com que esses estudantes tomem um tema importante que ajude a mudar a nossa sociedade, não. Vão para um tema que não tem nenhuma razão
para a nossa sociedade. Eu, às vezes, vejo aí nas bibliotecas da nossa universidade as teses defendidas, os mestrados defendidos, e olho os títulos e pergunto: o que isso muda a sociedade? Nada. Serve para quê? Para alguém ter um título, para aumentar o seu salário e nada mais. Por isso, o povo está longe desta universidade e não sairá à rua em defesa dela, não. E o Lima Barreto vai pegar duro exatamente aí. Imagina, se nós temos um problema sério na sociedade, é preciso que a universidade estude, porque a universidade sempre é apresentada como a máxima casa do saber, e temos que nos debruçar sobre esses temas. Eu estava vendo agora, quando selecionamos estudantes para o mestrado e para o doutorado, alguns temas muito relacionados com a realidade social. Isso é importante, porque o estudante vai pesquisar, vai ter o sentido social e vai levar para aquela comunidade o quê? Mais consciência, vai levar a possibilidade de uma solução para aquele problema. Esta é a função de uma universidade pública, estar em conexão com a realidade e não ser uma torre de marfim. O Lima Barreto vai chegar a certa altura e vai dizer o seguinte: o que o doutor quer? Quer um título. Por quê? Porque o título lhe dá uma prisão especial. O que o doutor quer? Quer um título. Por quê? Porque o título lhe dá um bom emprego. O que o doutor quer? Quer um título. Porque o título lhe dá a possibilidade de um bom casamento. O que esse doutor contribui com a realidade brasileira? Nada. Absolutamente nada. Olha a Primeira República, leiam os Brusundangas, e olha como o Lima Barreto vai definir o doutor. O que é um doutor? Pergunta ele. E Lima responde taxativamente. Eu leio. O doutor é um sujeito medíocre intelectualmente, que possui um diploma e para exercer uma certa e determinada profissão liberal, mas que, em geral, não a exerce, exercendo outros díspares. Entretanto, usa do título para espantar o povo e mantê-lo à distância, ou cavar posições. Esse respeito supersticioso do povo pelo doutor degenerou o ensino, de forma que um sujeito que quer subir na vida, que tem ambições legítimas ou equívocas, a primeira coisa que faz é arranjar ser doutor. Custe o que custar, haja o que houver. Olha aí a definição do Lima Barreto. Sem dúvida nenhuma, as nossas universidades, tangidas pelos fomentos de pesquisa, CAPES, CNPq, exigem que o mestre defenda o seu mestrado em 2 anos, que o doutor defenda o seu doutorado em 4 anos. Por quê? Porque precisa de produtividade. Se o trabalho é bom ou não, isso pouco interessa. Eu participava uma vez de uma banca de um doutorado em que o orientador dizia: é importante que você termine, não importa como, porque o título que você vai ter, o programa também tem, e diante da CAPES, o programa passa a ser mais respeitado. Por isso, então, a doutomania, né? Isso é estimulado pelos professores, os alunos embarcam nessa, e assim avança a sociedade na mediocridade. Nós tivemos aqui na nossa universidade um programa de pós-graduação em engenharia de produção, que ficou conhecido nacionalmente e ridicularizado, porque era uma verdadeira doutomania. Havia professor orientando
80 alunos? Isso é impossível. Claro que esse professor passava para o seu orientando de doutorado o direito de ele orientar o orientando de mestrado do professor. E assim em cadeias sucessivas. E chegando. Acho que o professor está com um problema na conexão e está numa parte intensa, né? Do Voltamos? Debate. Voltando. Pode continuar, professor. E tivemos aqui um escândalo em que um mestrando copiou integralmente a tese do doutorando e defendeu e foi aprovado. Mas vejam a gravidade. O orientando dos dois era o mesmo. O orientador dos dois era o mesmo. Ele não se deu conta de que um havia copiado do outro. Mais tarde, claro, o título foi cassado. Então, são fábricas de doutores, né, que o Lima vai demolir. Né? E ele ridiculariza, né? Como é que um doutor arruma um emprego? Então, ele vai mostrar que lá na Brusundanga, que é a primeira república, que é o Brasil de hoje, Olha o Congresso Nacional, este covil de ladrões, como eles empregam gente, como eles levam gente para lá. Vejam aí, aquele índio que saiu de um senador e foi para o outro, amigo do filho do Bolsonaro, como salários de 20 mil, com facilidade, se distribui entre todos. Salário de 20 mil, dinheiro do povo brasileiro. Então, eu vou aqui mostrar como é que um ministro emprega um desses que o Congresso Nacional emprega hoje. E olha a entrevista que o ministro faz, que o Lima Barreto conta, naquela época. O ministro diz o seguinte: o senhor quer ser diretor do Serviço Geológico da Brusundanga? Responde o candidato escolhido. Quero, excelência. Diz o ministro: onde você estudou geologia? Responde o candidato: nunca estudei, mas eu sei o que é um vulcão. Então, diz o ministro, me diga o que é um vulcão. Responde o candidato: chama-se vulcão a montanha que, de uma abertura, em geral no cimo, jorra turbilhões de fogo e substâncias em fusão. Diz o ministro ao candidato: muito bem, você está nomeado. Esse foi o teste de um geólogo para ocupar um cargo no Congresso Nacional, escolhido, aliás, não no Congresso Nacional, mas no Ministério, escolhido por um ministro. O Lima Barreto aqui mostra o que é a vergonha da universidade. Por isso ele vai dizer: o nosso ensino básico, fundamental, é muito complicado, mas a universidade é pior. E ele vai até criticar os candidatos a presidente da República que querem criar mais universidades. Mais universidades para quê? Vai dizer o Lima. Para aumentar a doutomania? Na realidade, o Lima não é contra a universidade. Ele é contra a universidade que gera a doutomania, aquela fábrica de doutores. Como eu falei aqui do programa de pós-graduação em engenharia de produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, vou contar um fato sobre esse programa. Quando eu terminei o meu doutorado na PUC de São Paulo, fui na Biblioteca Central entregar uma cópia da minha tese, que é de obrigação. E um professor queria ler a tese. Eu disse: olha, eu não tenho mais o meu exemplar, que eu emprestei, mas eu coloquei um na biblioteca.
E quando eu fui fazer a catalogação com o funcionário da biblioteca, eu vi caixas e caixas de teses e dissertações do programa de engenharia de produção da UFSC. E aí eu disse para o funcionário, tudo isso na minha frente, seguramente esse professor que quer ler a minha tese vai ter que esperar uns 6 meses. O funcionário da nossa biblioteca me disse o seguinte, olha lá, professor, estas caixas e caixas são teses e dissertações do programa de engenharia de produção da UFSC, que não valem nada, são produzidas em série. Isso é feito para que os nossos professores se tornem mestres, se tornem doutores e aumentem os seus salários. Isso aqui é fábrica de tese, é fábrica de mestrado. Fiquei chocado, porque era um funcionário da Biblioteca Central da UFSC falando de um programa de pós-graduação da UFSC. E eu sou da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O que é isso? Doutomania? Tanto é que nós temos hoje na Universidade Federal de Santa Catarina muita gente formada por este curso. E eu percebo que eles têm vergonha. E que bom que a tenham. Muito bem. Então, a crítica do Lima Barreto a essa doutomania é fundamental, né? E, claro, o Lima Barreto não fica só nessa crítica, não. Ele vai mostrar também como esses doutores são opressores. Eles ocupam um cargo e vão oprimir o povo. Por isso ele vai dizer lá, a sociedade repousa sobre a resignação dos humildes. Por quê? Porque esses doutores são um escândalo. Bom, eu vou terminando, porque é importante aí que vocês comentem também, eu não quero falar sozinho, né? Mas o Lima Barreto, ele, nesse aspecto, ele é muito bom, ele é fundamental. Eu recomendo que quem puder, leia a obra do Lima, são 17 volumes. Eu comecei a ler o primeiro e não parei mais, porque eu me engajei na literatura militante do Lima Barreto. O Lima Barreto é alguém que não perde viagem. Quando ele escreve, ele toca na vida, toca na realidade, toca no dia a dia. Ele é um crítico, por exemplo, duro do eurocentrismo. Nós aqui somos quase que papagaios, copiando da Europa, quando, na realidade, nós temos que partir da vida que nós temos aqui. Ele chega a criticar a maneira como nós vamos mudando os nomes das nossas cidades, tirando os nomes tupis, os nomes guaranis, e colocando nomes europeus. Os nossos nomes, por exemplo, Guanabara, Inhaúma, são todos nomes que contam uma história. E tiramos esses nomes e muitas vezes colocamos Dom Henrique. O que tem Dom Henrique com Inhaúma? Absolutamente nada. Esses nomes contam a nossa história, revelam a nossa realidade. E ele também vai ser duro, por exemplo, com Coelho Neto, que foi diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e trazia óperas da Europa para apresentar aqui. E onde é que estão aqui o nosso teatro indígena? Onde é que está o teatro dos povos originários? Não, óperas europeias, em que as pessoas ricas chegam com suas carruagens, com suas vestimentas, bem roupados, para assistir uma ópera europeia, quando nós temos aqui também a história dos nossos indígenas, o Teatro Nacional, a história do Teatro Nacional, a história dos povos originários, que deveriam se apresentar, inclusive, no Teatro Municipal, com toda a sua pompa, porque é a história dos povos originários. No entanto, vai dizer o Lima Barreto, deixamos isso de lado
e copiamos da Europa as óperas. Veja como o Lima Barreto, nesse ponto, é fino. E, claro, vai chamar o Coelho Neto de imbecil, de idiota, de alguém que não sabe entender a realidade. Bom, para terminar, eu diria, Lima Barreto é um crítico contumaz da universidade de seu tempo, dos doutores que infestam a burocracia do Estado, dos políticos que se locupletam com recursos públicos. Toda a sua literatura militante tem o grande objetivo de desnudar os poderes constituídos frente à sua população carente de tudo. Enquanto tantos vivem à margem, alguns poucos doutores nadam de braçada no orçamento da República, que já nasceu velha. Quem gera, cria e põe no mercado esta casta de medíocres, doutores, são as instituições de ensino superior que renunciam a seu verdadeiro papel, tal como acabar com o analfabetismo no Brasil. Olha aí, acabar com o analfabetismo no Brasil. Quero lembrar que o Brasil hoje, segundo o último dado que eu vi, tem 13 milhões de analfabetos. O México tem 6 milhões de analfabetos. E também quero lembrar que Cuba acabou com o analfabetismo em 1961. Olha aí, 60 anos atrás. E nós continuamos no Brasil com 13 milhões. Eu participava da última candidatura a reitor da UFSC, que não foi vitoriosa, e uma das coisas que eu dizia ao candidato é o seguinte: você tem que levar para a Andifes, que é a reunião dos reitores, uma proposta para nós zerarmos o analfabetismo no país. E quem tem que fazer isso? A universidade, os estudantes. Foi assim que Cuba acabou com o analfabetismo. Os estudantes nas férias e mesmo durante o ano, se revezando, iam para o campo e tinham lá um método, e com esse método, em um ano, se zerou o analfabetismo em Cuba. Claro que depois é preciso dar continuidade ao processo. Vejam o que é um país que não tem um analfabeto. Um. E quem diz isso não é Cuba, são dados da ONU, da Unesco, e o Brasil com 13 milhões de analfabetos. Então, o Lima Barreto já dizia, olha lá, nós precisamos acabar com o analfabetismo, e ele estava na Primeira República, e estamos hoje continuando com o analfabetismo, porque ele se reproduz. Para Lima, é um escândalo que a cada eleição presidencial se prometa a construção de novas universidades. E ele pergunta, universidade para quê? Para formar doutor? Para que esse doutor tenha uma posição social? Isso não nos interessa. A universidade é importante, sim. Quando, dizia lá José Carlos Mariátegui, ela tem uma conotação popular. Quando ela atende às necessidades da sua nação. Quando ela gera estadistas. Quando ela gera gente que pensa. Quando ela contribui com a soberania do país e a soberania popular. Por isso, a verdadeira universidade, na sua essência, vai dizer Eagleton, está em contraposição ao capitalismo. A verdadeira universidade está em contraposição ao capitalismo. E digo mais, John A. Robson,
um inglês pacifista, defensor do capitalismo, que vai escrever o famoso livro Imperialismo, e que o Lenin, quando escreve Imperialismo, capitalismo fase, aliás, imperialismo, fase superior do capitalismo, o Lenin bebe muito do John Hobson. E o John Hobson, em 1902, vai dizer: uma universidade, para ser universidade, ela não pode ser privada, ela tem que ser pública. Porque como é que um professor de economia vai ter liberdade para estudar as teorias se ele está numa universidade privada e o dono dela é um financista, um oligarca? Não terá liberdade. Como é que ele vai ter liberdade para ensinar história se ele está numa universidade privada e fazer uma crítica daqueles que se consideram superior em relação ao inferior? Não tem como. Portanto, o John Hobson, um pacifista, um defensor do capitalismo, vai dizer: a universidade, para ela ser universidade, ela tem que ser pública. E o Lima Barreto, vivendo na velha república, vai dizer: universidade para quê? Essas aqui não interessam. O povo está longe dela. Ela fecha as portas ao povo. Ela é uma torre de marfim. Bom, a crítica contundente que o Lima faz ao academicismo, eu diria, continua vigente nos dias de hoje. É por isso que nós organizamos aqui na nossa universidade, eu e o professor Nildo Ouriques, uma coletânea que está indo já para o número 3, que se chama Crítica à Razão Acadêmica, que nada mais é do que uma crítica ao academicismo que Lima Barreto espalhou ao longo de sua obra. Por isso, eu diria, sem medo de errar, Lima Barreto está mais vivo do que nunca no atual contexto da universidade brasileira. Obrigado. Sensacional, Valdir, brilhantando essa noite de terça, 22/12, desse ano conturbado, né? Esse ano, acho que é um dos anos mais adequados, né, do século XXI para voltar a Lima Barreto. E o Lima Barreto, professor, você deve acompanhar tanto quanto, muito mais do que nós, isso que eu vou falar, ele voltou a ser insensado há alguns anos, né? Ele volta a ser insensado. O problema é como as pessoas olham para o Lima Barreto, né? A leitura que se faz de Lima Barreto, né? O Lima Barreto folclorizado pela própria academia, né? Pelo Castelo de Âmbar dos literatos, né? O Lima Barreto exótico, o cachaceiro, o marginal, né? Mas no marginal com uma leitura estereotipada, uma leitura que a gente sabe aonde vai dar isso, porque a história se repete, né? Ela vai trazendo abordagens de pessoas que têm uma visão contra-hegemônica, colocando elas ali num quartinho escuro, né? E deixando lá. Eu li 2 livros a respeito do Rio de Janeiro há muito pouco tempo atrás, né? 2 livros, um por obrigação, porque eu queria ler para saber o que a figura ia falar, e o outro por prazer. Cidade Porosa, do Bruno, eu esqueci o nome do autor, o Bruno, ele fala, é uma análise interessante, histórica, arquitetônica sobre o Rio de Janeiro. E o nosso Rui Castro, né, que é o homem que ele cria mitologias, o Rui Castro, né? Ele cria o Rio de Janeiro da cabeça dele, né? E o capítulo que ele fala de Lima Barreto é ultrajante. É assim, é a essência do preconceito e do brusundanguismo da nossa elite, né? Ele coloca o Lima Barreto como um exótico, como um rebelde sem causa, ele usa esse termo, inclusive, né? Minimiza a obra do Lima Barreto. Então a gente tem que combater esse tipo de coisa, militantes que somos, né? Ao ler um livro, a gente está militando, né? E a interpretação dele é um ato de militância também, né? Tomar muito cuidado para não jogar Lima Barreto nesse lugar onde o establishment gosta de jogar pessoas como Lima Barreto, né, que questionam, né? Eu vou, só como bibliotecário, vou me dar aqui o direito de citar uma outra obra, você citou Brusundanga, uma outra obra que eu gosto muito, que é uma obra ácida também, que é Marginália.
né? Tem que pequenos contos, né? Mini crônicas, na verdade, né? E lá ele fala da Biblioteca Nacional, né? Quando a Biblioteca Nacional recebe a grande reforma e vira aquele prédio suntuoso que é hoje, né? Ele fala: hoje eu não entro na biblioteca porque eu sou um pequeno marginal, né? Eu me sinto mal lá. Então, mas eu sei o que acontece na biblioteca e o interesse dele sobre o que é lido na biblioteca, o que se lê na biblioteca. Ele faz uma crítica muito consciente, né, do tipo de leitura que se faz na biblioteca. Lima Barreto realmente... Lima Barreto é um autor que a gente não pode deixar nunca, né, um autor que sempre vai ser atual. Professor, tem algumas coisas... O pessoal falou que ia entrar mais gente aqui na live, a Ubimar e a Drica. Albert, o pessoal vai vir aqui para abrilhantar aí a nossa roda? O Carlos tinha falado para mim que ia entrar. Tudo bom, Albert? Que a Drica e a Ubimar iam entrar, elas já perguntaram algumas coisas. Você quer chamá-las para cá para conversar com o professor? Na verdade, eu estou esperando elas entrarem aí, né? A Ubimar até entrou, mas ela não ligou a câmera aí, né? Porque elas estão. Não entrou, né? O Carlão está falando que elas não vão, mas. Então, o Carlos está falando que elas não vão. Então, mas eu tenho perguntas aqui, eu acho que dá para gente bater a bola aí. Alguém aqui, eu vou voltar aqui, porque eu não tenho muita habilidade. Professor, Vitória Lima, ela pergunta, ela faz uma colocação aqui. Professor, não está ausente entre nós o intelectual público? Essa uma. Está aqui na tela agora. Mas eu vou encaixar uma outra, tá? E aí você faz as explanações que você quer. Eu volto com mais duas depois. Gustavo Paixão. A universidade critica a forma de falar da população inconscientemente às vezes e busca adequar a fala do estudante para a forma acadêmica. Não conseguiram nada, nem mesmo as vertentes marxistas da moral conservadora, além de diplomas e inserção social em uma pequena parcela da população. O que Gustavo fala aqui é o seguinte, que há toda uma discussão, às vezes até uma certa candência, né, dentro da universidade, mas nunca ultrapassa, né, ali aqueles muros da universidade, né? Além dessas obras, eu sou bibliotecário, eu sei, eu vejo teses lá que eu falo assim, pelo amor de Deus, eu nunca vou escrever uma coisa, espero, né? Nunca escrever uma coisa dessa, né? Mas além de ter o outro problema que pode surgir, como está na fala de Gustavo Paixão aqui, é que às vezes até obras importantes, interessantes, abordagens interessantes, não passam daqueles muros. O que você tem a dizer para a gente a respeito disso, Valdir? Olha, veja o seguinte, o papel do intelectual público é um papel fundamental. Por quê? Porque o intelectual público é aquele que atua na sociedade dentro de uma visão dialética e ajuda o povo a entender melhor as coisas, a ter posição sobre a realidade, a perscrutar a realidade. Hoje em dia, os nossos professores universitários, na sua grande maioria, renunciam ao papel do intelectual público e se tornam analistas imparciais. Qual é o bom professor na universidade? É aquele que capta recursos para a universidade. É aquele que consegue trazer dinheiro para a universidade. E pouco importa no que isso vai dar. O importante é ter um laboratório, o importante é ter bolsistas, que às vezes fazem um trabalho que não interessa absolutamente nada para a sociedade. Então, o intelectual público, ele é substituído, muitas vezes, pelo professor imparcial. James Petras, um amigo nosso, da Universidade de Binghamton, faz uma crítica contumaz a este intelectual imparcial. Que o intelectual imparcial é aquele que se dá bem com todos, aquele que traz dinheiro, aquele que recebe lá, depois, uma medalha de honra ao mérito, professor emérito, aquele que é apresentado como aquele que trouxe algo à universidade. O que ele trouxe para a sociedade? Exatamente nada. Absolutamente nada. Tanto é que, como os professores gostam de engordar o seu currículo Lattes, muitos professores
buscam trabalhos para pôr no currículo Lattes. Aquele trabalho que não tem inserção no currículo Lattes, ele não quer. Dou um exemplo bem claro. Aqui no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu trabalho, havia um grupo de professores que estavam alfabetizando pessoas da Serrinha, que é um bairro pobre perto da universidade. Muito bem, trabalho excepcional. Só que esse trabalho não entra no currículo Lattes. E esses professores não estavam preocupados com o currículo Lattes. Muitos professores se negam a fazer esse trabalho e querem o quê? Dar pareceres, porque o parecer entra no currículo Lattes. Veja, gente, o que é... Isso é criminoso. É um professor que renuncia a alfabetizar um bairro que está perto da universidade, porque perto das universidades existe muita pobreza, e deste bairro quase ninguém estuda na universidade. Então, esse professor está alfabetizando gente de um bairro próximo à universidade. E tem professor que não quer fazer esse trabalho porque isso não conta no currículo Lattes. Isso não é professor. O intelectual é aquele que atua dialeticamente na sociedade, aquele que está inserido na sociedade, aquele que ajuda a sociedade a compreender melhor. Eu diria que se a universidade brasileira trabalhasse nesse sentido, nós não teríamos elegido Jair Bolsonaro. O povo teria muito mais consciência. Antes das eleições, eu cobrei do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que se posicionasse publicamente diante do Estado de Santa Catarina, não apontando um candidato para o povo de Santa Catarina, mas dizendo: este é perverso à universidade. Ele deveria ir para a televisão, para os jornais, para os meios de comunicação, e como reitor, aquele que conduz a ciência, o conhecimento e a pesquisa no nosso Estado, dizer o seguinte: este senhor é prejudicial ao conhecimento, à ciência, à pesquisa, ele é nocivo a Santa Catarina. E quero lembrar que o protofascista teve aqui em torno de 65% dos votos. Qual é a função do intelectual? Atuar, se posicionar, ser quase que, não um farol, mas aquele que ajuda as pessoas a pensarem, e não o imparcial, o que cruza os braços, aquele que diz: não me meto em política. Portanto, isso é fundamental. Milton Santos faz uma crítica muito dura à universidade, quando a universidade silencia diante de todas essas coisas. Ele vai dizer: a universidade é o lugar do bulício, é o lugar da agitação, é o lugar das ideias, e não se pode silenciar frente a uma ameaça como essa do protofascismo. A universidade brasileira acovardou-se. A universidade brasileira acovardou-se na última eleição. Ela deveria se posicionar. Hoje está aí, sofrendo duramente. No Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, 3 professores, 3 doutores, apoiaram publicamente Jair Bolsonaro. A primeira coisa que ele faz é o quê? Atacar a filosofia. A segunda coisa que ele faz é o quê? Tirar bolsas dos estudantes de filosofia. A terceira coisa que ele faz, qual é? Atacar a universidade pública. E esses professores hoje estão silenciados, covardes, não são professores intelectuais que atuam na sociedade, são professores que buscam dinheiro para a universidade, se dizem imparciais. Na realidade, aquele que se diz imparcial não o é de direita. Atrás do neutro está sempre uma posição de direita. E a segunda colocação...
Ricardo, Oi. você colocou uma outra questão aí maior. Ah, tá. Gustavo. Sim, eu vou até retomar aqui, porque na verdade o Gustavo ele faz uma universidade critica a forma de fala da população inconscientemente às vezes e busca adequar a fala do estudante para a forma acadêmica. Não conseguiram nada, nem mesmo as vertentes marxistas de moral conservadora, além de diplomas e inserção social em uma pequena parcela da população. Na verdade, eu acho que o Gustavo sintetiza aí essa questão que você coloca, né? E acho que pode aprofundar agora, se assim você achar pertinente, professor, do distanciamento entre a sociedade e o que se faz no cotidiano. Das coisas comuns, né, como diz o Raymond Williams, né, o mundo dos comuns, né, do Thompson e o Raymond Williams, né, o que acontece no dia a dia, na fricção das coisas, né, não existe isso. E aí, exatamente acontece uma coisa que você acabou de afirmar aí, dá espaço para um professor de filosofia defender Jair Bolsonaro e dá espaço para essas pessoas que ficam também completamente alijadas do conhecimento, né, do processo de construção do conhecimento, que o conhecimento congelado ele não existe, o processo um conhecimento, é uma construção social, né? Então o processo de construção do conhecimento, as pessoas estão alijadas. Achei normal, por exemplo, o Bolsonaro vira público através dos seus ministros da educação e falar que a universidade é um lugar onde se fuma maconha e se faz sexo sem camisinha, né, que é o que ele diz por aí, né? Assim, eu acho que a pergunta do Gustavo, se eu inclusive estiver interpretando mal, Gustavo, você está aí, né? Você complemente, né? Mas pelo que eu entendi, esse distanciamento entre a sociedade, o mundo real e o que se produz na universidade. O que você teria a falar sobre isso? De repente, até exemplificando, que o senhor sempre coloca exemplos bem claros aí para a gente, né? Olha, veja o seguinte, nós temos um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que em um dos escritos dele, A Questão Universitária, ele defende a tese de que todo aquele que começa o ensino primário deveria ter o direito de entrar na universidade sem vestibular. Qual é a universidade que ele defende? Uma universidade popular. E o que é uma universidade popular? De qualidade. Então, todo aquele que quiser entra na universidade. Aqui em Santa Catarina, a minha universidade tem 3.000 professores. Se ela fosse popular, ela devia ter 20.000 professores. Tem 3.500 técnicos. Deveria ter 25.000 técnicos. E ela tem 30.000 alunos. Ela deveria ter 250.000 alunos. A universidade popular. Eu estudei numa universidade com característica popular, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Claro que lá teve uma revolução, e ela foi impulsionada por esse processo revolucionário. Sabe quantos alunos ela tem? 300.000. Sabe quantos professores ela tem? 30.000. Quantos técnicos? 35.000. E todo aquele que termina o ensino fundamental em uma escola pública tem assegurado o seu lugar na universidade. Claro que eles têm uma maneira lá de como buscar os cursos, porque se todo mundo quiser um curso, não é possível, mas entra na universidade. Por isso é fundamental que nós defendamos essa universidade. Tanto é que se nós tivéssemos uma universidade popular, não haveria necessidade de cotas, porque todos entram na universidade e sem vestibular. O vestibular serve para não deixar os pobres entrarem e os ricos sim. E o vestibular serve também para direcionar os ricos para os melhores cursos, aqueles que têm mais aceitação na sociedade, como direito, medicina, engenharia, que o Lima Barreto critica, inclusive esses, né? O médico, o advogado e o engenheiro, que são doutores, né? O Lima vai dizer, esses três são os que se distinguem em relação aos outros. E, claro, na universidade pública hoje, o vestibular direciona os ricos para esses cursos, porque fazem cursinho, porque se preparam,
e entram. E os pobres vão para onde? História, biblioteconomia, pedagogia. Os cursos são classistas. Agora, nós deveríamos ter, sim, uma universidade popular. Acaba com cotas. Todos entram. A universidade tem que atender às necessidades da sua realidade. Então, o Mariátegui, José Carlos Mariátegui, defende isso, a universidade voltada para a sua nação, e ele vai fazer uma crítica dura, porque a instrução pública no Peru copia da França, copia da Espanha e copia dos Estados Unidos. E qual é a realidade peruana? Indígena. De 5 milhões, 4 milhões são indígenas, e os indígenas não participam, não se sabe nada dos indígenas. Isso não é uma universidade, isso é uma cópia que reproduz aqui aquilo que ele vai dizer colonialismo cultural, e que hoje nós poderíamos usar imperialismo cultural. Portanto, eu defendo que a universidade brasileira seja revolucionada. Nós temos que pegar a universidade necessária do Darcy Ribeiro, com as suas características fundamentais, nacionalista, revolucionária, voltada para os grandes temas do país, defensora da soberania popular. Escuta, aqui é a nossa universidade. A maioria das pessoas que saíram dos nossos bancos escolares apoiaram Jair Bolsonaro. Como é que você explica isso? Que universidade é essa? Onde as pessoas fazem um curso de engenharia, de medicina, de direito, passam pelos bancos escolares de uma universidade pública e vão apoiar o protofascismo, e o protofascismo é contra a universidade pública. Olha a contradição. Essa universidade está errando. Essa universidade não está fazendo com que as pessoas pensem. Eu sempre digo aos meus alunos, você até pode ter posição conservadora, você pode ser um marxista, tudo bem, você escolha aquilo que você quiser. Agora, você não pode ser um idiota. E o que é o idiota? Aquele que votou no Bolsonaro. Porque eu sempre digo, se você é cristão e votou nele, peça a Deus perdão. Se você não é cristão, é laico, saia à rua contra esta falcatrua, porque o que nós colocamos hoje como mandatário do Brasil é um negacionista, é contra a ciência, é contra o conhecimento, é a terra plana, é a chacota internacional. O Brasil está descendo os degraus da civilização humana e a universidade, de braços cruzados, vendo isso. Isso não pode acontecer. A universidade produz ciência, temos um presidente que é contra a ciência, e a universidade cruza os braços. Essa universidade é covarde. E é muito interessante, né, professor Valdir, que quem veio fazer uma crítica da universidade foi a direita, né? A direita veio combater a universidade. Um debate que a gente poderia ter feito, inclusive, na época de pujança, se podemos dizer assim, né? Vou dizer, na multiplicação de universidades federais, não dá para negar que houve um aumento, né? E como o senhor falou, aumento, inclusive, de postos, né? Vagas para professor e mais alunos inseridos. Nesse contexto, professor Valdir, tem aqui uma pergunta da Ubimara, que eu acho que é interessante colocar nesse contexto, né? Porque você está dando tem uma amplitude aí, né? A gente volta a ouvir vozes na sociedade, né? Falando da questão da universidade, né? Questão da universidade que foi debatida por Florestan, como o senhor já citou aí, o próprio o Darcy Ribeiro, que é um dos diletos, né, debatedores, né, e realizadores de uma universidade mais democrática e aberta, né, nas oportunidades que ele teve, né, históricas e tal. Então, nesse contexto, o Bimara coloca a questão das cotas raciais, né, dentro desse quadro de mudanças, né, de reformas que foram feitas nas universidades nos últimos tempos, né? E hoje as trevas, né, vamos dizer assim, do que acontece no governo
Jair Bolsonaro, a gente começa a ver isso de uma forma mais crítica, diria até de uma forma mais abrangente, né? Pensando realmente que essa transformação, dentro das oportunidades históricas que virão, e a gente, pensando do ponto de vista marxista, a gente tem que construir isso com as mãos, né? No debate, né? Fazendo um enfrentamento, né? Como é que se contextualiza hoje? Como é que se pensa hoje, fazendo uma análise crítica das cotas, do ingresso de mais pessoas dentro das universidades, que é inegável nos últimos anos, né? Como é que o senhor coloca isso dentro desse contexto Brasil 2020? Olha, Ubimara, eu sou favorável às cotas, porque as cotas mudaram as cores da universidade. Nós temos mais pretos, mais indígenas, mais pobres, que vêm de escola pública. Então, houve uma mudança na universidade. A maioria dos estudantes que estão hoje, por exemplo, na nossa universidade, os pais ganham até 3 salários mínimos. Agora, as cotas não resolvem o problema. Nós temos um professor que tem feito um estudo e ele tem chegado à seguinte conclusão: se nós continuarmos com as cotas, nós vamos levar 130 anos para igualar negros e brancos dentro da universidade. Não é possível. Então, eu defendo as cotas, mas eu acho que nós temos que avançar mais. O que é avançar mais, na minha visão? Tornar a universidade popular. Com a universidade popular, todos entrarão nela. Negros, indígenas, brancos, amarelos, todos, né? Porque entrarão sem o vestibular. Aliás, o fim do vestibular já foi uma pauta das reformas de base do João Goulart, em 1962, quando ele propunha a reforma universitária. Uma das coisas que estava dentro da reforma universitária era o fim do vestibular. O vestibular é algo da Idade Média, não avalia nada, pelo contrário. Então, eu defendo as cotas, sim, porque eu vejo que muitos alunos estão entrando, que não entrariam se não houvessem as cotas, mas, por outro lado, as cotas não são solução para o problema. A solução para o problema é mudar o caráter da universidade. E o que é mudar o caráter da universidade? Ela é elitista ainda, e muito. Nós temos que transformá-la em popular. Sempre que a gente fala em popular, na ideia de muitas pessoas, significa cair a qualidade. Não é isso. Não é isso. Popular significa que o povo está dentro dela. Todo o povo está dentro dela. E, claro, quando o povo está dentro dela, o que a universidade vai ser? Vai ter a cultura popular, vai refletir as necessidades populares. Veja, a nossa universidade muitas vezes está preocupada com convênios internacionais. Ela tem que se voltar para a nacionalidade, e não só para os convênios internacionais. A nossa universidade, tudo bem, tem convênios com a Europa, com os Estados Unidos, mas é fundamental que ela tenha convênio muito mais com a realidade dela, que é a América Latina. Nós temos que criar a Universidade Latino-Americana. José Martí, um cubano que viveu no século XIX, um grande pensador, que escreveu livros maravilhosos. Num deles, ele diz o seguinte: que a universidade seja latino-americana. A nossa universidade aqui é eurocêntrica. No meu curso de História, a gente tem América Latina 1 e 2, só. Se estuda pouca América Latina. A Europa se estuda muito mais. A África entrou porque houve uma imposição do governo, um decreto vergonhoso. Então, não estudamos América Latina, não estudamos África, e todo mundo diante da Europa. Tanto é que,
sempre pergunto para os meus alunos, todos aqui já estudaram a Revolução Francesa? Sim. E quem estudou a Revolução Mexicana? Muito poucos. E a Revolução Mexicana é muito mais importante para a América Latina do que a francesa. Então, os cursos são eurocêntricos. É a Europa que entra. E nós temos que estar voltado para a nossa realidade. José Martí dizia o seguinte também: quem não conhece a sua própria história está fadado a repetir os erros. Por isso, eu defendo, sim, uma universidade essencialmente nacionalista, no sentido de um nacionalismo revolucionário, e voltada para os grandes problemas da América Latina. Essa frase do José Martí calou profundamente no meu ouvido quando ele dizia, repito, que a universidade seja latino-americana e não europeia. Excelente, professor. E o nosso público aqui, professor, produz muito criticamente. Aqui eu tenho que ficar aqui, eu estou sambando aqui para fazer as sínteses necessárias para a gente dar um dinamismo, né, para o debate. Mas isso só a gente só pode louvar, né, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma síntese de várias aí, e, aliás, quem está escrevendo aí do lado pode me criticar, inclusive. Fala, pô, cara, pergunta aí o que eu perguntei, porque você está dando brecha. Seguinte, são duas questões que eu acho que são importantes, e que está na sua fala, desde o início, mas eu acho que dá para aprofundar um pouco mais. A questão do produtivismo, né, o que seria o produtivismo? Né? O que ele tem de deletério, né, num contexto maior. E a questão também o produtivismo e também dessa questão da neutralidade do acadêmico. O que diabo que é neutralidade dentro da academia, professor? Me explica, porque eu estou tentando entender isso eu estou até aqui carequinha, não consegui ainda saber onde que a pessoa é neutra nesse mundo. E de onde que surgiu historicamente esse discurso da neutralidade? Como é que ele se apresenta na universidade? Porque que tipo de farsa que é essa? Por favor. Olha lá, Ricardo, o produtivismo é aquele professor que produz papers, em cima de papers. Ele atravessa o Atlântico para participar de um congresso e apresenta o seu paper para 2 pessoas. O que esse paper significa para o povo brasileiro? Absolutamente nada. Ele vai para a Europa com passagem paga pelo povo, com diária paga pelo povo, com despesas pagas pelo povo. E o que ele fez na Europa? Apresentou um paper sobre um assunto que não interessa absolutamente nada para o povo brasileiro, um assunto estéril. Lima Barreto trata disso quando ele fala daquele doutorando que foi pesquisar a contabilidade da Dinamarca. O que interessa a contabilidade da Dinamarca durante a República Velha para o Brasil? Absolutamente nada. A Dinamarca é um país desenvolvido, o Brasil é um país subdesenvolvido, não nos interessa absolutamente nada. No entanto, ele foi lá pesquisar e voltou com o título de doutor. E ao invés de trazer livros, e melhor que não tenha trazido, porque esses livros não interessam, trouxe sim roupas, bengalas e chapéus. Então, o produtivismo é aquele que produz. E para que serve? Absolutamente nada. Serve para ele, cada paper vai no seu currículo Lattes e acrescenta um ponto. E de ponto em ponto, ele agrada os órgãos de fomento de pesquisa, que é a CAPES, que é o CNPq. E aí, se ele está inserido num programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação cresce, recebe mais bolsa. Para que serve isso? Para absolutamente nada. Não muda a realidade. Por isso que o Lima Barreto diz, não criem universidades. Essa universidade tem que ser jogada na lata do lixo, porque não serve para nada. Quando vem um candidato a presidente que promete essas universidades,
é desnecessário, não serve para nada. Por isso, o produtivismo tomou conta. Claro que isso vem do Banco Mundial, a partir de 1980, que o Banco Mundial, que só cuidava de dinheiro, passa a cuidar de educação. O Banco Mundial se deu conta que é importante cuidar da cabeça das pessoas, porque quando você cuida da cabeça das pessoas, você passa a cuidar do bolso também. E aí, os grandes teóricos do Banco Mundial, que são economistas, passaram a pautar a educação. E, claro, a universidade, então, dos países subdesenvolvidos, produz ciência básica. A ciência básica é entregue para os países desenvolvidos. Com a ciência básica na mão, eles fazem e criam as suas máquinas, e fazem as suas grandes invenções. Por quê? Porque a ciência básica é dada para eles gratuitamente. E aí, eles lá fazendo as invenções, nós, quando queremos qualquer coisa da invenção deles, temos que pagar o royalty. Mas quem ajudou eles a chegar lá? Nós, dando a ciência básica. Então, essa universidade, vai dizer o Darcy Ribeiro, não é nacionalista. Ela entrega para os outros. Então, o produtivismo é uma desgraça para a universidade. É o professor que produz, que produz, que produz, e que não muda absolutamente nada à sua sociedade. É aquele professor que, por exemplo, faz trabalhos que interessam aos órgãos de fomento de pesquisa. Ele nunca vai usar uma teoria marxista num projeto de pesquisa, porque ele sabe que o órgão de fomento não aceita. Então, ele se adapta ao órgão de fomento, CAPES-CNPq, e entra nesse esquema, e agrada, obviamente, esses esquemas de CAPES-CNPq. Agora, o neutro, ele nunca é neutro, ele é sempre de direita. Todo professor que se apresenta como neutro, ele está escondendo a sua posição conservadora ou reacionária. Eu não me meto nisso, eu não me meto naquilo. São professores que passam 30 anos na universidade e quando vão embora não deixam nenhuma saudade, porque é aquele professor que nunca se posicionou sobre nada. É aquele professor que cruzou os braços diante das realidades que ocorrem. Quero lembrar que um professor, que um reitor da Universidade Complutense, quando houve a Guerra Civil Espanhola, ele se colocou da frente da universidade, enfrentando os fascistas armados e dizendo: armas aqui dentro não, aqui tem que ter ideias, fora fascistas. Os fascistas passaram sobre ele e entraram, mas ele enfrentou. Como aquele reitor da Universidade Nacional Autônoma do México, que quando o exército entrou no campus, ele disse: aqui não, aqui são as ideias que prevalecem. Saiu marchando pela rua e renunciou à reitoria da universidade, pedindo que o povo se levantasse para defender a universidade. Então, o neutro não é neutro, o neutro é de direita, o neutro é um reacionário que não tem a coragem de assumir a sua posição política e, por isso, se apresenta como neutro. Muito bem, professor. Então, eu vou dar uma recuada aqui na nossa conversa, voltar um pouquinho para a literatura, ainda que, estrito senso, você não fala de literatura, você contextualiza toda a produção literária do Lima Barreto, por exemplo, né, na questão política, histórica. Voltar aqui, a Luciana Fernandes de Farias, ela fez uma pergunta a respeito do Monteiro Lobato, que tem sido muito debatido, né, por conta das suas obras de caráter racista e tudo mais. Mas eu queria que você usasse o Monteiro Lobato, mas eu quero ampliar um pouco mais a pergunta, e dentro
do que você desejar falar, essa universidade menos neutra, menos produtivista, supostamente, aí eu estou fazendo ilações aqui, isso me ajuda, seria uma universidade que voltaria mais para o pensamento brasileiro. Por que eu digo isso? Não é para um nacionalismo canhestro, não é isso, mas para entender o que a produção que se fez crítica em relação ao Brasil, que não é estudada. De fato, não é estudada. Se você pegar os compêndios aí, você vai ver que existem trabalhos a respeito. Manuel Bonfim, por exemplo, é um autor quase esquecido. Né? Claro. Existem, lógico, existe o nicho Manuel Bonfim, e se eu conhece bem nicho, e o nicho pode ser prejudicial, inclusive, pode virar igrejinha, né? Pode virar os donos, né, de determinados autores, como acontece com alguns outros que a gente poderia citar aqui. Mas a questão é a seguinte, voltar a debater os temas brasileiros através dos pensadores brasileiros, pensadores críticos brasileiros. Né? Eu acho que a partir da conversa a respeito de Monteiro Lobato, se o senhor puder, lógico, tecer um pouquinho comentários, como que seria a inserção do debate desses autores numa universidade mais aberta, uma universidade que estivesse mais sintonizada com as questões nacionais, né, com as questões que são mais prementes para nós, aqui, né, que são contemporâneas, mas que têm que ressoam na história, né, que são trazidas através das nossas transições violentas históricas, né, da monarquia para a república, da República Velha para o que se chama do Estado Novo, e assim sucessivamente. Essa seria uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta que eu acho muito interessante, vendo, né, a produção crítica que o professor faz junto com o Euriques e outras pessoas lá na Universidade Federal de Santa Catarina, pensar um pouco uma universidade e até iria um pouquinho mais fora da universidade, uma esquerda que dialogasse mais com a América Latina, que pensasse mais o Brasil como um componente importante da América Latina. Como é que seria isso? Então, a primeira pergunta com os pensadores brasileiros e seria uma integração latino-americana, a segunda. Veja uma coisa, o Rui Mauro Marini diz que a Universidade Brasileira e Latino-Americana dos anos 60 era muito mais inteligente que a Universidade dos anos 80. Por quê? Porque a Universidade dos anos 1960 e avançando é uma universidade que discutia como superar o subdesenvolvimento brasileiro. Tanto é que governos progressistas, como o de João Goulart, iam buscar os principais ministros, planejamento, fazenda, professores da universidade. Era a universidade, claro, capitalista, mas que procurava, dentro do capitalismo, como superar o subdesenvolvimento, como romper essa cadeia que cada vez nos subdesenvolve mais. A universidade dos anos 80 já é diferente. É a universidade subsumida diante dos países desenvolvidos e que vai querer se apropriar das migalhas que vêm de lá. Acabou aquela grande discussão de como superar o subdesenvolvimento. Tanto é que nos anos 60 se falava em imperialismo. A partir dos anos 80, nós vamos falar em globalização. Olha a diferença. Substitui-se imperialismo por globalização. Então, a universidade, vai dizer o Rui Mauro Marini, ela perde a sua função. Por quê? Porque a universidade, uma das coisas que ela tem que debater e discutir é a ruptura diante dos países ricos que promovem o nosso subdesenvolvimento. Por isso, vai completar o Darcy Ribeiro, a nossa universidade tem que ser revolucionária. Que ela não é. Pelo contrário. A maioria dos nossos professores vão fazer seus doutorados e seus pós-doutorados na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho nada contra isso. O ruim é que eles vão lá e vêm com a cabeça mudada a favor da Europa e a favor dos Estados Unidos. E vêm para cá
querendo implantar aqui o estilo democrático que eles têm lá, a visão que eles têm lá. São professores ganhos para a causa deles. E, claro, vão querer fazer o que nesta universidade? Uma universidade eurocêntrica ou pan-americana, Estados Unidos, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós criamos aqui na nossa universidade um Instituto de Estudos Latino-Americanos, que não é plural, é crítico. Porque essa ideia de que somos plurais, a televisão daqui não é plural, o jornal daqui não é plural, os institutos daqui não são plurais. Então, o IELA também não é plural. O IELA é crítico. Só pode entrar e participar do IELA quem tem uma crítica dura e, quanto mais, ao sistema. Esta universidade abandonou esta causa. Por isso, esta universidade perdeu o seu sentido. Ela se tornou um elo que ajuda os países ricos. Nós damos ciência para eles, como eu dizia antes, e depois vem a ciência transformada em tecnologia e nós pagamos royalties. É uma desgraça. Por isso, eu penso que a universidade, segundo o Álvaro Vieira Pinto, ele tem lá 6 pontos que ele aborda sobre a universidade, e ela tem que ser revolucionária, porque a universidade hoje, no Brasil, reproduz os interesses das classes dominantes. Esta é a função da universidade pública. E dentro da própria universidade, nós temos que mudar a relação professor, estudante e técnico. O professor, dentro da universidade, ele acha que ele sabe tudo e que o técnico está a serviço dele e que o estudante tem que fazer o que ele determina. Não é assim. Esta paridade tem que ter igualdade, inclusive em todos os conselhos da universidade. E é exatamente o contrário. Os professores é que dominam tudo. Por isso, para mudar a universidade, nós não vamos mudar a universidade a partir de dentro dela. Quem pode mudar a universidade é a sociedade para dentro da universidade. Olha aí a reforma de Córdova. A universidade está encastelada. Tem grupo de professores, de técnicos, de estudantes, críticos. Sim, mas é um grupo pequeno. Então, para mudar a universidade, primeiro temos que mudar a sociedade. A sociedade avançando, a universidade terá que ser mudada. É de fora para dentro e não de dentro para fora. A segunda questão que você levantava, Ricardo? Eu estava falando dos intelectuais brasileiros, né? Porque a Luciana fez uma pergunta, né? Eu tentei colocar dentro de um contexto para a gente fazer uma condensação do debate, né? Da questão do Monteiro Lobato, essa crítica em relação a um revisionismo em cima da obra do Monteiro Lobato. Tem muito debate, né? Eu acho que seria interessante se colocar a posição. Mas, para além disso, eu acho que falar disso é importante. Como que é essa questão de se voltar para os pensadores brasileiros? Que se fala muito pouco. O senhor acabou de citar aí, professor, o Rui Mauro Marini, que eu tenho 54 anos e milito na esquerda desde que tinha cabelo, bastante ainda. O Rui Mauro Marini é um autor marginal, a gente não ouvia falar. Eu me crio, fiz ciências sociais nos anos 80, e o que se falava lá era de pós-estruturalismo e de escola de Frankfurt, né? Era assim, e dos pensadores nacionais, quando muito uma discussão marginal de Florestan Fernandes, enfim, quando tinha isso, né? Existia um debate, mas eu vejo que tem uma produção profícua de vários pensadores. E falo de Rui Mauro Marino, que é mais recente, mas eu, como já citei o Manuel Bonfim, e poderia falar outros, mas um estudo mais aprofundado, dentro de uma perspectiva crítica, inclusive, não laudatória.
né? Não se falar a respeito dos benefícios e belezas que um pensador X proporcionou para o pensamento nacional. Não é essa a questão, é uma visão crítica mesmo, uma discussão que vá para além da universidade, né? Que invada aonde for, entendeu? Seria importante isso, a partir vamos dizer, de uma crítica que se faz ao Monteiro Lobato, partindo por aí. Eu não ouso falar sobre o Monteiro Lobato porque eu conheço muito pouco, né? Então, claro, sei aí de toda a crítica dele, a ele, o encantamento que ele tem pelos Estados Unidos e por aí vai. Mas eu não ousaria entrar porque não conheço em profundidade. Agora, sobre os pensadores brasileiros, claro, eles foram discriminados, o Rui Mauro Marini é um. Quando eu cheguei no México para fazer o meu mestrado, em 1988, e me apresentei como brasileiro, eu já conhecia o Rui Mauro Marini de nome, mas não sabia da sua obra. E quando eu me apresentei como brasileiro, todos me disseram, você é da terra de Rui Mauro Marini. Todos os livros do Rui Mauro Marini, lá no México, que ele publicou por lá, estavam todos eles na 20ª edição. E a tiragem lá não era como aqui no Brasil, é de 4, 5 mil. Rui Mauro Marini era super conhecido no México. No Brasil, ele foi censurado pelos professores da universidade. Se você for aqui no departamento de Sociologia da UFSC, não se estuda Rui Mauro Marini. Se você perguntar para os estudantes de Sociologia quem é Rui Mauro Marini, seguramente a maioria não vai conhecer. Então, é o seguinte, a universidade, ela joga fora os seus filhos que produzem ciência e conhecimento e teoria, quando esta teoria é crítica ou é marxista, ou quando esta teoria mostra as entranhas do país. Então, vejam uma coisa, é lamentável isso. O primeiro livro do Rui Mauro Marini, Dialética e Dependência, foi produzido aqui, não, Reforma e Revolução, não, outro. Até vou mostrar, aqui. Foi aqui feito no IELA, que é o Subdesenvolvimento e Revolução. Foi traduzido pelo IELA pela primeira vez no Brasil. Em espanhol deve estar na 20ª edição, coisa e tal. Então, é o seguinte, é a crítica, a censura dos colegas a esses pensadores. Por quê? Por uma razão muito simples, né? Eles revelam as entranhas, são marxistas, eles mostram a teoria. Marini é da teoria marxista da dependência, é reverenciado no México e no mundo, eu diria, em vários países do mundo, e no Brasil um ilustre desconhecido. Então, essa universidade, realmente, ela é muito medíocre quando ela não estuda os próprios pensadores, por censura aos próprios pensadores. E aqui no Brasil, claro, a nossa universidade, então, pega determinados brasileiros, incensa, e pega outros brasileiros e desaparece do mapa. Isso é um sistema terrível da universidade. Nós, professores mais críticos, estamos colocando isso na universidade, mas não são todos que fazem. Os programas não permitem. Você tem que se rebelar contra o programa. Seria isso. E cria um confronto. Eu estava aqui pensando, professor Valdir, que a primeira vez que eu tive contato com o texto do Rui Mauro Marini foi em espanhol. Ah, pois é. Em espanhol, não achava, porque as cópias em português, se eu não me engano, também quem lançou um livro dele foi a Expressão Popular, né? Exato. A Expressão Popular. Mas isso foi recente. Vocês também vocês lançaram, mas não faz muito tempo, né?
E eu lembro que era em espanhol. Então, são autores aqui, a própria Luciana cita o Chazinho, José Serginho, como também que foi apagado da história aí, tem outros tantos. Professor, a gente está chegando aí nos últimos 20 minutos. Eu queria fazer. Tem uma série de perguntas ali, né, que estão sendo colocadas. E o Albert, que é o nosso companheiro aqui da técnica, que fez o link, está aqui também, mas está fazendo parte do debate, ele fez uma pergunta, vou tentar sintetizar, que é a seguinte: também tem todo esse sistema, essa forma, esses mecanismos, né, de controle, que na verdade são mecanismos de controle da própria produção acadêmica, né, e da incidência dessa produção acadêmica na sociedade, né, do reflexo que ela vai suscitar na sociedade. Hoje também há uma tendência de você ter obras, como o senhor falou, obras também que você não consegue muito entender. Aí o Albert usa até um termo, que é um termo muito presente nas redes sociais hoje, que é o termo obras de lacração, né? Que não vão muito, que não incidem diretamente na realidade, que não vão realmente tocar em questões que vão transformar a realidade e tal. É uma discussão mais complexa, a gente sabe, né? A gente tem coisas, tem muito preconceito também sobre certas obras, tem uma visão sobre a obra que não é, por exemplo, o senhor usa um termo muito interessante, que é o termo de que hoje o imperialismo ele domina pela cultura, mais até pela economia, mas a gente sabe que essas coisas se interpenetram, né? Dialeticamente, né? Elas vão se interpenetrar. Mas quando você fala nas questões culturais, as pessoas acham que você está falando de obra de arte. Você quer... Eu vi um professor que eu gosto muito do dia falar, uma obra do Beethoven tem o mesmo impacto que a luta de classes, né? Não é essa a questão. A cultura não é isso, né? Essa é uma interpretação vulgar da cultura. Mas, enfim, a pergunta do Albert, eu acho que é uma pergunta que engloba outras, né? Existe produção hoje, né, quantitativamente, talvez mais do que há 20 anos atrás, se a gente pegar em números absolutos. Né? O quanto que essa produção impacta na sociedade? Aí eu lembro de Lima Barreto, né, que ele falava da inutilidade da academia, por exemplo. Né? Eu li uma conversa hoje, um comentário de Facebook, que eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Eu vi um desses... Tem os faróis de Alexandria do Facebook, né? Que o cara fala sobre tudo. Ele é um iluminista, um neo-iluminista. Ele fala sobre tudo e com uma certeza que eu fico pensando assim, eu fico estupefato. Eu falo, é Deus, né? Se produz mais livros do que leitores no Brasil. Se você for pensar, essa é uma afirmação capciosa, né? Porque as pessoas não merecem a quantidade de livros. Esse tipo de coisa que eu estou falando, sabe? Esse tipo de lacração que a gente está falando, né? Como é que isso é visto na universidade? Como é que se critica esse tipo de produção? E o Albert coloca a pergunta dele aqui. Ó. Universitários hoje estariam mais preocupados em lacrar do que mudar a realidade? Por isso, tantos estudos sobre quilombos, anarquismo, marxismo, feminismo, etc., mas poucos militantes de movimentos, partidos, sindicatos. As universidades formam analfabetos políticos. Existe uma despolitização da universidade hoje, dentro desse contexto da demonização da política? Não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, aquele estudante que apenas estuda e não se envolve politicamente, é claro que ele vai ser um estudante que vai ficar numa redoma, ou professor, a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ficar no seu trabalho, no seu estudo, e aquilo ali não é aplicado no dia a dia. Você, quando estuda, você tem que, com o seu conhecimento, influenciar a realidade. Se o seu estudo não serve para mudar nada, diz o Mark Bloch, o seu estudo deve ser jogado na lata do lixo. Mark Bloch. Quando a gente estuda e isso não muda nada, joga na lata do lixo. Não serve para nada. O estudo, o conhecimento, a pesquisa tem esta função. Agora, não tenha dúvida que a leitura é muito importante. E a leitura nos leva a um engajamento. No Brasil se lê muito pouco, sem dúvida nenhuma. Talvez o povo que mais leia na América Latina é o povo cubano, porque o livro
dado a ele com muita facilidade, basta ver a feira dos livros dele. Lembro que o último livro do José Saramago, lançado em Cuba, na Feira do Livro, ele ficou dando autógrafo, e depois foi para o hotel, porque cansou de dar autógrafo. E a Pilar continuou dando autógrafo no lugar dele, e cansou também. E quando a Pilar, que é a mulher dele, chegou no hotel, ele perguntou quantos livros vendeu. Ela disse, até o último que eu autografei, foram 1.043 livros vendidos. Aqui no Brasil, quando se tira uma edição, se tira 400, 500, às vezes com muita dificuldade, 1.000. Então, 1.040 livros vendidos num momento em que ele está autografando. Qual era o preço do livro do Saramago em Cuba? 80 centavos de €1. R$2. Então as pessoas têm acesso, assim como se compra um pão na padaria, se compra um livro, porque é o livro barato. Claro, quem é que estimula isso? O governo. Quem é que torna o livro barato? O governo. Por isso, numa feira de livro em Cuba, todo cubano sai com sacola cheia de livro. Lê. E não basta só ler, tem que ler coisa boa. Eu sempre digo para os meus alunos, leiam sim, mas não vão me ler Paulo Coelho, né? Leiam coisa boa, coisa decente. Livros que te ajudam a pensar o mundo, e não qualquer literatura. Tenho aqui, por exemplo, no meu lado, consegui ler a obra completa dele, José Lins do Rego, para você entender o Nordeste. Nada melhor do que o José Lins do Rego. Aqui atrás do José Lins do Rego tem a obra completa do Lima Barreto, fundamental. Atrás, Graciliano Ramos. Então, mais em cima, José Saramago. Então, é o seguinte, não é só ler. É ler gente que te tem algo para dizer. E na medida em que tu vai lendo gente que tem algo para te dizer, tu vai incorporando, e a partir daí tu vai influenciando a sociedade e tu vai querer entrar neste processo de mudança. Então, sem dúvida nenhuma, a leitura é fundamental. A leitura é fundamental. Por isso que vamos ler Lima Barreto, né? Vamos ler Lima Barreto, né? Esses dias um colega me perguntava o que eu recomendava para ele ler sobre a República Velha. Os Brusundangas. Leia os Brusundangas. E você vai entender o que é a República Velha. Né? Então, a universidade, nesse ponto, ela erra muito. As nossas bibliotecas são cada vez menores. Te digo uma coisa. A Biblioteca Central da UFSC, há alguns anos atrás, passou 1 ano sem comprar um livro. Eu fiquei sabendo disso, escrevi um artigo no Jornal dos Professores, que teve um certo impacto. Um reitor que não gosta de livros. Um reitor que não gosta de livros. Imediatamente, o reitor correu na Biblioteca Central falar com a diretora o que houve, o que não houve. Mas, escuta, uma biblioteca que passa 1 ano sem comprar livro, compra apenas os periódicos que vêm todos os meses, e não adquire livros, é complicado, né? Então, as universidades, nesse ponto, também erram muito. Bibliotecas são fundamentais. José Vasconcelos, que criou a UNAM, dizia o seguinte, em cada povoado do México, não mais uma igreja, mas sim uma biblioteca. Não mais uma igreja, mas sim uma biblioteca. Chega de igreja, agora são bibliotecas. É muito interessante isso que você coloca, Waldir, porque eu vou puxar a sardinha um pouco do meu lado sobre bibliotecário e estudo essas questões aí, né? Final do século XIX, na metade do século XIX para a virada para o século XX, o papel importantíssimo das bibliotecas populares na Argentina. Claro. Fundamental para o desenvolvimento do projeto nacional, inclusive.
né? Organização das comunidades, né? E aí as pessoas perguntam para a gente, os argentinos são mais politizados que os brasileiros. Isso não é um dado da natureza, né? Você teve uma movimentação e as bibliotecas populares argentinas, hoje elas são diluídas, porque a gente tem uma série de problemas ali, mas a gente tem estudos muito interessantes a respeito do papel fundamental, né, de politização, né, e de formação de um espírito comunitário nos pequenos povoados argentinos, decorrentes de bibliotecas comunitárias que eram, às vezes, gerenciadas dentro do, né, se é que se pode chamar essa palavra pós-moderna, né, por gerenciamento, com valores anarquistas, né, claro. Anarquistas e críticos, né, principalmente. Professor... Ô, Ricardo, eu tenho um compromisso agora às 9h, e aí se a gente puder ir arredondando, né? Vamos arredondar. Eu ia falar isso, agradecer muito aqui em nome do pessoal do ABC contra o Golpe. A audiência foi muito bacana e de muita qualidade, com muita participação, né? Eu vou fazer uma última pergunta, que acho que é uma pergunta fácil de responder. E eu queria que o professor deixasse com a gente aqui algumas dicas de leitura, né? Porque os assuntos foram variados, né? A gente fez uma viagem aí, algumas dicas de leitura de livros que são urgentes para se ler nesse Brasil 2020. O que você deixaria de recado para a gente? Olha, no campo da literatura, como nós conversamos aqui, sem dúvida, Lima Barreto. Também diria José Lins do Rego. Também diria Graciliano Ramos. No que toca à América Latina, aí tem tanta coisa, né? Mas eu diria um último livro aí que... 2 livros eu recomendo, talvez 3. Um é muito conhecido, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, muito conhecido. Mas tem um outro livro que eu vou recomendar, que é pouco conhecido, mas ele é fundamental, que é esse aqui, ó, A História da Destruição Cultural da América Latina, da Conquista à Globalização, Fernando Baes. Esse livro aqui é maravilhoso. Inclusive, ele foi até ameaçado de morte. Hein? Por quê? Porque ele vai mostrar como é que o imperialismo quer destruir a nossa cultura. Né? E, claro, a maneira de o imperialismo dominar, destruir a cultura. Recomendo também, até como eu conversava hoje com uma pessoa, um livro que é pouco conhecido, mas ele é bom demais. Se chama De Como a Europa Subdesenvolveu a África. É do Walter Rudney, um historiador engajado politicamente, que foi assassinado, ele é caribenho. Deve ter em PDF esse livro, De Como a Europa Subdesenvolveu a África. E também recomendo para vocês a coleção do Iela, que é Pátria Grande. Nós já estamos aqui no número 8. Né? Estamos no número 8. Olha aqui, ó, os títulos. É uma coleção excepcional. Né? Um título, Capitalismo Dependente Latino-Americano, Vânia Bambirra. Outro título, esse livro é demais. A Mais-Valia Ideológica, Ludovico Silva. Outro. Este é bom também, é um nacionalista argentino. Política Britânica no Rio da Prata, Raul Scalabrini Ortiz, engenheiro. Olha este outro. Agustín Cueva, O Processo de Dominação Política no Equador. Foi meu professor no México. Grande professor, marxista. Olha este outro. Mito e Verdade da Revolução Brasileira, Guerreiro Ramos. Fundamental. E este, Socialismo ou Fascismo, Teotônio dos Santos. E este que eu já mostrei para vocês, Subdesenvolvimento e Revolução. Estes livros é a coleção Pátria Grande do Iela, e são vendidos no Iela pela metade do preço. Só que o Iela agora está fechado por causa da pandemia, né? Mas todos eles são editados pela editora Insular e as pessoas podem adquirir
via internet pela Editora Insular. Alguns já estão esgotados. Mas é uma coleção excepcional, porque são livros clássicos. O que é o livro clássico? É aquele que, escrito no tempo, permanece atual. Então, eu recomendo. Professor, muito obrigado. Eu também vou recomendar a página de vocês no YouTube também, né? Do Yellow, né? Sei lá, é o pensamento crítico do programa. Então, se chama Pensamento Crítico. Pensamento crítico, que tem coisas sensacionais, né? A gente vai lá, a gente às vezes fica com raiva e debate sozinho aqui, a gente ouve e concorda, mas está tudo certo, né? Claro. Agradecer muito em nome aí do pessoal da ABC contra o Golpe pela participação, nos honrou muito, tá? Muitas dicas, e fechou com chave de ouro, indicando livros, né? Eu acho que é sempre bom, né? Agradeço bastante, agradeço o pessoal que participou aqui do chat, todo mundo, o pessoal da técnica, o Albert, o Carlão, que fez o convite para mim aqui, o Carlos Wellington, que fez um monte de comentários ali. Muito obrigado, professor, espero encontrá-lo em outras oportunidades para a gente continuar esse debate profícuo, tá bom? Agradeço muito, professor. Ricardo, muito obrigado, um abraço ao ABC contra o Golpe, a toda a rapaziada aí, quem participou. Infelizmente, talvez eu não tenha conseguido responder todas as perguntas, mas foi um prazer conversar com vocês, hein? Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite.